E nesse vídeo vamos resolver um desafio bem bacana de sistema de equação. Então nesse vídeo vamos aprender a resolver a equação, resolver sistema de equação e revisar alguns produtos notáveis. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então essa questão diz o seguinte, né? A gente tem aqui ó, x menos y, certo? Igual a 95. E a gente tem que a raiz de x mais a raiz de y é igual a 19. A pergunta basicamente é para você determinar quem é x e quem é y, beleza? Eu vou adiantando dizer que tanto x e y, certo? Pertence ao conjunto dos números naturais, exatamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, o primeiro truque é a gente entender que a gente pode representar como sendo x a raiz de x é elevada ao quadrado. Como assim? Vou reescrever isso. X pode ser escrito como sendo a raiz desse próprio x elevado ao quadrado. Por quê, né? Se a gente tirar o quadrado da raiz de x, a gente volta para x. Então é isso que eu vou trazer aqui de truque. Outra coisa, a gente também vai fazer isso com y, ou seja, y podemos tirar a raiz de y e elevar isso ao quadrado. Então, né, essa igualdade é válida. Mas para que eu fiz isso? Eu fiz isso para jogar nessa primeira equação aqui em cima. Ou seja, no lugar de x, vou colocar raiz de x ao quadrado. Então, eu vou ficar com raiz de x ao quadrado menos, ó, aí abre parênteses de quadrado, né? Raiz de y ao quadrado. Eu acredito que você já tem isso igual a 95. Eu acredito que você já tenha sacado o porquê que eu fiz isso, né? Então, por quê? Porque aqui a gente tem um produto notável bem conhecido, né? Que é o seguinte, ó. A diferença de dois quadrados, ou seja, quando eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, isso pode ser a mais b vezes a menos b. Então veja que aqui a gente tem, né, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então a gente pode, sem nenhum problema, né, organizar isso aqui, ó, como sendo a soma, aí vai ficar raiz de x mais primeira raiz de x, segundo é raiz de y, então a soma vezes a diferença, né, raiz de x menos raiz de y igual a 95. E por que isso nos ajuda? Porque aqui, ó, na outra equação, ele está dizendo que a raiz de x mais a raiz de y é igual a 19. Então, a gente pode substituir exatamente aqui, ó, no lugar dessa soma, a gente pode colocar 19. Então, 19 vezes, né, essa diferença aí, raiz de x menos raiz de y igual a 95. Então, como 19 está multiplicando, a gente pode passar ele dividindo. Fica raiz de x menos a raiz de y é igual a 95, dividido tá, por 19. Então, essa diferença aqui ó, é basicamente dividir 95 por 19. Então, a gente vai encontrar que raiz de x menos raiz de 19 ou raiz de y, né, é igual a 5, né? 5 vezes 9 dá 45, vai 4. 5 vezes, é isso mesmo, dá 5. Então, como é que a gente vai encontrar isso? Bom, a gente tem essa equação aqui, ó, e tem a outra equação da soma, tá? Ou seja, essa é a equação da diferença, ou seja, eu pego essa equação aqui, ó, raiz de x mais raiz de y é igual a 19. E a outra equação que a gente encontrou aqui, ó, raiz de x menos raiz de y igual a 5. A gente pode utilizar ela. Então, raiz de x menos raiz de y, né, igual a 5. Fechou? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode somar essas duas equações. Quando a gente somar, vai ficar raiz de x mais raiz de x. A gente vai ficar com 2 vezes raiz de x. Quando a gente somar mais raiz de x com menos, ou mais raiz de y com menos raiz de y, vai dar zero. Então, a gente já coloca zero, não precisa colocar nada, igual a... Agora a gente soma do outro lado, ou seja, 19 mais 5.
Então, 19 mais 5 dá 24. Então, como 2 está multiplicando raiz de x, a gente pode então entender que raiz de x é igual a 24 dividido por 2. E 24 dividido por 2 é exatamente 12. Então, encontramos a raiz de x, né? Basta a gente levar ao quadrado ambos os termos e a gente encontra o valor de x. Mas como é que a gente pode encontrar aí o valor de raiz de y? A gente pode utilizar essa equação, ou seja, eu sei que a raiz de x é 12, mais raiz de y, que é igual a 19, portanto, a nossa raiz de y é igual a 19 menos 12, que vale 7, né? Então, temos aí a raiz de x e a raiz de y. Se a gente levar ambos os membros ao quadrado, ou seja, raiz de x ao quadrado igual a 12 ao quadrado, aqui vai sobrar x e do outro lado dá 12 ao quadrado, que dá 144. Então, temos aí o valor de x. Aqui a gente eleva também ao quadrado, ó, raiz de y ao quadrado igual a 7 ao quadrado. Então, isso ao quadrado, a gente elimina a raiz, sobra y, 7 ao quadrado, 49. Então, aí encontramos os valores de x e y. Gostou do vídeo? Deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor. Se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso. Forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.